Gaúcha Mais recebe agora o analista de relações internacionais, Urian Fancelli. Muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O assunto do dia são os discursos, primeiro do presidente brasileiro Lula, que a tradição é o presidente do Brasil que faz a abertura da Assembleia Geral da ONU, e depois do presidente dos Estados Unidos, e não é só aqui no Brasil, até fui olhar a imprensa norte-americana, porque, claro, o jornalista brasileiro vai fazer o recorte daqueles assuntos que interessam mais ao Brasil. E o recorte aqui é exatamente os momentos em que Trump falou do Brasil e do presidente Lula. Mas na imprensa dos Estados Unidos também se destaca em vários portais, New York Times, CNN, essa seria uma mudança de tom na conversa, na relação de Trump com o presidente Lula ou com o Brasil. Como o senhor faz a análise, afinal, pode ser uma mudança de postura aí, ou é só o jeito, mais uma vez, o jeito Trump de ser? Bom, eu acho que ainda é bastante cedo para a gente chegar a qualquer conclusão. Primeiro ponto é que, de fato, uma das vantagens desses encontros, desses encontros internacionais, é isso, que os líderes muitas vezes eles acabam apelando para uma diplomacia presidencial, então acabam muitas vezes pegando o atalho. Tanto Donald Trump quanto o presidente Lula são conhecidos por exercer essa diplomacia presidencial, que tem alguns benefícios, né? Porque justamente por conta disso ela deixa o caminho mais curto para que haja o diálogo, mas por outro lado existem também os riscos. O que a gente sabe até agora é que houve esse encontro, que o Donald Trump disse que vai haver uma reunião entre os dois, mas eu teria bastante cautela, tá? Ao falar isso. Isso porque a gente precisa de uma confirmação oficial das duas equipes. O que houve ali foi claramente uma fala do Donald Trump, nada além disso, e o Trump ele é conhecido por, em diversas vezes, acabar agindo ali impulsivamente, até acabar voltando atrás. O governo dele, esses 8 meses de governo, foram marcados por isso, né? Tanto é que o Trump ele ganhou aquele apelido de alguns críticos, taco, né? Trump always chickens out. A gente mencionou isso no início do programa, exatamente, que ele sempre dá uma de franguinho, né? Na tradução livre é mais ou menos isso, sempre amarela, sempre pipoca. Exato, então tudo pode acontecer. Eu não duvidaria, inclusive, que esse encontro fosse, eu estou especulando aqui com vocês, obviamente com base nas informações que a gente tem e o histórico dos dois, mas não duvidaria sequer se o Donald Trump ele desmarcasse esse encontro. Não sabemos se ele de fato ouviu o discurso do presidente Lula que talvez tenha sido um pouco mais direto, um pouco mais agressivo nas críticas do que pelo menos eu imaginava. Eu sabia já que ele daria o recado para o Trump, falando principalmente do tarifaço, da soberania, defendendo o judiciário brasileiro, mas por outro lado, eu achei que algumas críticas, e não estou julgando a crítica, o mérito da crítica, né, se sim ou não, mas elas acabaram sendo muito diretas. Então, quando ele fala, por exemplo, que o mundo tem que diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado para os candidatos autocratas, né? Isso tudo claramente tinha como alvo Donald Trump, quando ele fala que a democracia e a soberania são inegociáveis. Então, até que ponto tudo isso não vai a partir de agora ser usado tanto pelo lobby bolsonarista que se encontra nesse momento nos Estados Unidos, ou também ali por próprios membros da equipe do Donald Trump, como é o caso do Marco Rubio, que não são simpáticos a um governo de esquerda no poder aqui no Brasil, para fazer com que, para sabotar esse encontro. Então, acho que muita coisa para a gente refletir. Mas uma dúvida que eu fico é que o discurso do Lula foi antes da fala de Donald Trump. Então, esses recados, essas diretas, porque não foi indireta, foram diretas para o governo norte-americano, antecedeu a fala de que Trump fala da química, do abraço, do encontro. Será que o Trump já não deveria ter reagido ali, ou já não teria reagido ali? Então, a grande dúvida é essa, né? Porque a gente sabe que nem sempre
os líderes escutam os discursos dos outros líderes. Então tem até uma salinha ali que fica antes que eles podem entrar na ONU, que muitas vezes eles ficam preparando o próprio discurso e acabam que não escutam quem está falando antes. Se fosse o caso do presidente Trump ter ouvido o discurso do presidente Lula, será que seria essa a reação? Então eu tenho minhas dúvidas aqui também, Mariana. Urian, tem uma dúvida que eu tenho, que é o seguinte: ainda que não ocorra o encontro, como tu disseste, é algo que requer uma certa cautela. Trump é muito imprevisível, muito instável. Marco Rubio, outras pessoas ali que orbitam em torno dele podem sabotar esse encontro. Digamos que não ocorra, né? Ainda assim, por quê? Ou pelo menos na tua percepção, né? Claro que não tem como ter certeza, mas na tua percepção, por que o Trump faz esse gesto? Porque ele está sendo olhado pelo mundo todo, por líderes de todo mundo. O que ele quer transmitir ali ao dizer que o Lula é gente boa, ao dizer que ele está, de alguma forma, aberto ao diálogo? Qual é a intenção dele na tua avaliação? Eu acho que centralizar para ele, que é algo que ele faz, né? Se a gente for ver em qualquer aspecto, ele faz isso. Tanto é que grande parte do discurso era Trump falando sobre Trump. Trump vendendo a si mesmo, falando até do mérito de que ele teria resolvido 7 guerras, se colocando ali como um provável candidato ao Prêmio Nobel da Paz, né? Quando ele diz que terminou 7 guerras, é importante a gente falar que não é bem assim. A maior parte desses conflitos ou nunca chegou a ser uma guerra de verdade, ou terminou em tréguas frágeis aí que continuam instáveis. Então, em alguns casos, como a Índia e Paquistão, a própria Índia negou que os Estados Unidos tenham tido um papel central. Em outros, como, por exemplo, a Armênia e o Azerbaijão, o que houve foi uma vitória militar de Baku e expulsão da população armênia. Nada a ver com mediação americana. Então, em disputas ali também, Egito, Etiópia, ou Sérvia e Kosovo, o Trump basicamente ele pegou desavenças diplomáticas antigas e rebatizou como guerras resolvidas. Ou seja, é muito mais discurso de campanha, né, em busca do Prêmio Nobel da Paz do que resultado concreto. E vindo também aí de um discurso que ele sabia, e aí a gente não sabe se ele ouviu ou não o presidente Lula, mas que ele sabia que ele seria alvo de críticas, tanto por conta do tarifaço, quanto por conta da maneira como ele tem sancionado autoridades brasileiras. Então, uma leva nova de sancionados ontem, né, um dia antes da abertura da Assembleia Geral da ONU, de alguma forma poderia dar um recado para o Brasil. E aí esse encontro com o presidente Lula, ele pode ter despertado algo nele que ele resolveu falar, mas não dá para saber até que ponto era algo pensado ou algo que surgiu de última hora tratando-se dele. Eu acho que, acima de tudo, ele quer trazer os holofotes para ele. Na sua avaliação, qual é hoje a relevância das relações políticas dos Estados Unidos com o Brasil, a visão do presidente Trump em relação ao Brasil, na comparação com outros países emergentes e com as superpotências? Eu acho que depende, né? Obviamente que na questão comercial foi um golpe bastante duro. Brasil, os Estados Unidos sendo o segundo país para onde o Brasil mais exportava, né? Politicamente distante, obviamente, com outros países. O Donald Trump, eu acho que ele está sendo um pouco diferente nesse segundo mandato do primeiro, tá? Porque lá atrás havia lideranças com quem ele tinha uma afinidade política, então outros líderes populistas, de uma direita mais nacionalista, mas que naquele contexto essa proximidade nunca se traduziu necessariamente numa materialização de ganhos práticos, né, concretos. Então não é que o que eu estou querendo dizer é que lá atrás, pelo menos em primeiro momento, não é que ser próximo do Trump necessariamente te trazia algo de concreto. Entendi. Você podia mostrar que você era próximo dele, mas não ganhava nada além disso, além de poder mostrar. Agora talvez não seja mais o caso, talvez algumas coisas tenham começado a mudar nesse sentido, e se existe um exemplo disso, talvez o exemplo mais próximo que a gente possa ter seja o caso da Argentina com o Javier Milei.
né? Eles estão sendo priorizados em algum aspecto, seja aí na questão de que deve haver uma reunião entre o Milei e os norte-americanos agora para falar de ajuda financeira para os argentinos, ou até na questão de visto para os argentinos, que estava sendo revista pelos norte-americanos. Então é um pouco diferente agora. Eu acho que ele entendeu que ele tem que dar mais para manter a sua zona de influência, para ele ter os seus Trump minions ali ao seu redor. Urian, eu queria te pedir, convidar nossa audiência também para ouvir um trecho de um áudio que foi enviado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao portal Metrópolis, um áudio em que ele repercute essa declaração feita por Donald Trump hoje. Vamos ouvir. Então ele reafirmou aquilo que ele sempre foi. E ele também, com relação ao Lula, ele reafirmou a sua estratégia, que foi vitoriosa, e sedimentou o seu sucesso profissional, que é ser um excelente estrategista, um excelente negociador. Então ele estressou a situação. Agora, ao que tudo indica, ele vai se sentar à mesa com o Lula, na posição que ele quer, no local que ele quer e quando ele quiser. Então o Lula vai ter que aproveitar uma rara oportunidade para sentar-se com o Trump, ter momentos valiosos, com a obrigação de trazer alguma notícia positiva para o Brasil. Lembrando que sentar-se no salão oval, isso por si só não quer dizer vitória. Muito pelo contrário. E aí ele segue o áudio depois lembrando, a gente citou há pouco, a reunião que tivemos em fevereiro entre o presidente da Ucrânia e o presidente norte-americano, que deu, né, foi constrangedor, um criticou o outro e tal. Qual é a tua avaliação sobre essa fala de Eduardo Bolsonaro? Faz sentido? Pode ser uma armadilha de Donald Trump para constranger o presidente brasileiro? Eu acho que o presidente Lula, ele não começou ontem na política, tanto é que esse foi a 10ª vez que ele abriu a Assembleia Geral, então fez vários discursos, e ele tem uma malícia política. Ele tem a consciência de que, se for uma armadilha, ou se esse encontro for público, a gente não sabe ainda o formato disso, que ele não vai se colocar numa posição que seja vulnerável. Então, a primeira análise que eu consigo fazer desse áudio do Eduardo Bolsonaro, que parece bastante com o conteúdo que ele fez, de um tweet que ele fez também nas redes sociais, né, com esse mesmo conteúdo, é de que ele está tentando ainda usar uma ferramenta que ele sabe que funciona com o Donald Trump, que é a bajulação. Nada além disso. É muito difícil para ele aceitar que pode ser, eu não estou falando o que tem acontecido, mas de aceitar a mínima possibilidade que seja de que talvez o Donald Trump ele está de fato colocando a América em primeiro lugar, de que o Donald Trump talvez de fato esteja acenando para a retomada do comércio com o país com o qual os Estados Unidos até então tinham um superávit comercial. Talvez, de fato, seja America First e não Bolsonaro First. Então, esse áudio, ele vem nesse sentido de bajular e tentar ainda, talvez, e possibilidades, tá? Não tem uma verdade absoluta, mas tentar, talvez, apagar o incêndio com a própria base bolsonarista também, visto que o contexto dessa fala do presidente Donald Trump vir numa terça-feira, 2 dias depois de manifestações contra a anistia, contra a PEC da blindagem também, mas que mostraram um poder de mobilização bastante grande, que em alguns lugares como São Paulo chegou ao mesmo nível das manifestações, né, o mesmo número de pessoas do que as manifestações do 7 de setembro, eu acho que pode ser atitude de alguém que está tentando minimizar o que tem acontecido.